Oi, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai ver alguns exemplos de técnicas para modelagem de telhados. Então, aqui na tela a gente tem alguns exemplos. Vou começar aqui por uma situação mais simples. Então, em algumas situações onde a gente tem aqui um telhado, digamos, de uma fase só, onde ele não tem muitas ramificações, como esses outros aqui, né? É uma coisa mais simples. Dependendo da informação que a gente tem para fazer essa modelagem, fica bem fácil de fazer essa parte aqui, transformar a planta da cobertura, né, num telhado 3D mesmo, né. Uma das informações que a gente pode ter, por exemplo, é a altura da cumieira, né, então aqui a gente tem a linha da cumieira do telhado, que nesse caso aqui é uma cobertura com 4 águas, mas poderia ser 2 ou 3, né, dependendo de como tiver desenhado aí. Mas sabendo a altura dessa cumieira é uma coisa bem simples, né? Então vamos supor que eu peguei essa informação da altura da cumieira com o telhadista ou com quem fez exatamente o projeto da cobertura, né? A pessoa responsável. Então, a partir do tipo da telha, ele sabe o quanto vai dar aqui a altura dessa cumieira. Então, se a gente tiver essa informação, é bem simples. A gente pode aqui, com o desenho todo solto no sketch, então não está agrupado, a gente pode simplesmente selecionar a linha da cumieira e com a ferramenta do Move, né, do mover, em qualquer ponto que a gente pegar aqui dessa linha, eu posso travar no eixo azul, né, apertando a setinha para cima, travo aqui para que essa linha se movimente apenas na altura. E como todas as linhas estão conectadas, ele vai puxar as outras linhas para seguirem ela na altura, então fica inclinado. Então, sabendo a altura dessa cumieira, supondo, por exemplo, que é 1 metro, eu posso dar 1 metro e aí o meu telhado fica inclinado, né, com aquela altura máxima que eu dei aqui na cumieira e o que estava lá embaixo na altura original ficou lá, então acaba inclinando aí as nossas linhas para criar o telhado inclinado. E nada me impede de modificar isso aqui, né, a qualquer momento, se eu precisar. É só continuar movendo, né, mais a altura que eu necessitar aí para que ele fique com a inclinação correta, de acordo com os cálculos lá da modelagem do telhado, né. Então, sabendo a altura dessa cumieira, é simplesmente usar a ferramenta do Move, né, o mover. Mas a gente tem aqui algumas situações onde não é tão simples assim, né, a nossa cumieira aqui quebra em vários pedaços, a gente tem uma coisa mais complexa. Então, existe uma outra técnica que eu vou mostrar primeiro aqui nesse outro exemplo que eu estava simulando, que é mais simples, tá? Que é a gente usar o que eu costumo chamar da técnica do triângulo, tá? Então, como é que funciona? Não tenho a altura da cumieira, a altura que eu consegui, a informação que eu consegui com quem está fazendo esse projeto é, na verdade, a inclinação do telhado, né? A inclinação das águas. Então, vamos supor que me passaram aí que essa cobertura, esse telhado, tem 30% de inclinação. Como que eu faço aqui no sketch, por exemplo, para achar uma linha com uma inclinação de 30%? Quando a gente está falando de porcentagem, normalmente a gente tende a sincronizar isso aí, né, na nossa mente, a gente acaba lembrando lá das continhas em dividir por 100, né, então 100% vai ter aquela coisa relacionada lá com dividir o número por 100. Então, como é que eu faço, né, como é que eu transporto isso para o desenho aqui no sketch? Então, se eu quero uma linha de 30% de inclinação, o que eu vou fazer? Vou pegar lá o lápis, e aí aqui no meu eixo horizontal, aqui no caso eu estou usando o eixo vermelho, tá? Eu posso lá fazer uma linha com 100 metros. Então, eu vou lá, digito 100 e fiquei com uma linha de 100 metros, que aqui no caso vai ficar enorme, né? Então, peguei lá uma linha com 100 metros. E no eixo azul, que é a altura, então eu tô fazendo um triângulo, na verdade, de frente para mim e não deitado, tá? Então, no eixo azul, eu vou dar um número que seria referente à inclinação que eu quero. Então, se eu quero 30%, eu vou colocar aqui uma linha com 30 metros, tá? E aí, eu emendo aqui o triângulo, ó, emendo uma ponta na outra, transformando esse desenho num triângulo gigantesco, certo?
Aqui tá grande justamente para eu mostrar o exemplo para vocês, mas poderia, por exemplo, cortar um 0 de cada lado da minha conta, digamos assim. Então, eu poderia fazer aqui uma linha com 10 e na altura, no eixo azul, uma linha com 3. Essa inclinação aqui também é 30%, também dá na mesma, tá? Então, dependendo de como for, se for mais fácil aí pro desenho de vocês, vocês podem fazer o triângulo maior ou o triângulo menor, tá? É só converter as medidas. E aí, o que eu vou ter que fazer aqui? Então, com isso, eu ganhei aqui a linha inclinada, com a inclinação certa que eu preciso para a modelagem, para colocar aqui e transportar para o desenho da minha cobertura. Então, eu vou selecionar essa linha e vou copiar essa linha com o Move Ctrl, bem no cantinho dela, trazendo aqui, ó, para o midpoint do meu telhado, tá? Então, aqui, se a gente olhar de frente, o meu midpoint, né, ele vai estar alinhado aqui certinho com a linha da cumieira aqui na frente, tá? Então, é aqui que eu vou colar essa linha. O que eu ganho com isso? Colocando essa inclinação certa aqui, eu sei que a minha cumieira, a hora que ela estiver subindo reto, ela vai ter que parar onde ela encontra essa linha, certo? Então, eu posso ou fazer com lápis mesmo, uma linha reta até encontrar esse ponto, ou se eu achar mais fácil, aqui é uma situação mais tranquila, como eu falei, então é só a gente pegar a linha da cumieira, né? Eu poderia pegar e mover essa linha para cima reto aqui no eixo azul, no eixo da altura, até encontrar aquela linha que eu acabei de colocar lá no lugar. Chegando nesse ponto, o resto da linha que sobra eu posso deletar e poderia deletar essa linha aqui da frente também. Então, cheguei no mesmo resultado do outro exemplo que eu fiz antes, né? Onde eu sabia a altura da cumieira. Então, fazendo aqui o exemplo do triângulo, a gente tem, na verdade, a inclinação, e colocando a inclinação aqui, a gente vai ter a altura máxima que a cumieira vai poder atingir, certo? Poderia usar esse exemplo também num telhado mais complexo, como este daqui, por exemplo. É a mesma coisa, então eu teria que pegar a linha da inclinação aqui que eu quero, copiar lá no midpoint, né, ele estando aqui certinho no alinhamento da cumieira, e aí eu ganho a mesma coisa. Só que aqui, como tem vários fragmentos de telhado, é mais complicado a gente ficar movendo as partes, porque ele começa a criar umas linhas alternativas aí que a gente não quer. Então, aqui eu teria que desenhar uma coisa um pouco mais manual mesmo. Então, aqui eu teria que subir a linha reta para saber onde eu posso chegar. E depois dessa linha, eu vou seguir o desenho da minha planta de cobertura. Então, eu vou ligando os pontos aqui de maneira inclinada, só que seguindo aqui o desenho da minha planta de cobertura. Então, aqui a minha cumieira vai reto até o final, por exemplo, até ela chegar lá no cantinho. Daqui, eu sei que eu vou ter que chegar, né, na mesma direção daqui. Então, aí vira uma coisa de ligar os pontos, na verdade, né? Mais manualmente, mas usando a mesma técnica. Depois poderia aproveitar a mesma linha para trazer para cá, por exemplo, fazer a mesma coisa desse lado, né? Traçar aqui a linha. E assim eu vou indo, né? Até completar todos os lados aí do meu telhado, tá? Então, é um processo mais manual, claro, mas dependendo da informação que a gente tem, acaba sendo mais fácil aí com essa técnica do triângulo do que movendo aí a cumieira para lá e para cá, porque ele acaba fazendo umas linhas estranhas no meio do desenho da cobertura que, na verdade, não existem, tá? E uma outra possibilidade são os plugins, né, que já tem algumas ferramentas prontas para essa modelagem de coberturas, né, modelagem de telhados, e um deles é o 1001 Bit. A gente já tem alguns vídeos aqui do 1001 Bit, mas vou mostrar aqui o exemplo da ferramenta específica do telhado que ele tem. Para usar a ferramenta desse plugin, a gente, na verdade, só precisa do contorno dessa cobertura que a gente está tentando modelar. A gente não precisa aqui desses fragmentos dentro da superfície do telhado. Então, eu vou apagar para que fique só uma cobertura única aqui, tá? E aí, como é que ele funciona? Eu vou deixar selecionada essa face da planta de cobertura que eu tenho aqui. E o nosso plugin, esse 1001 Bit, é esse aqui. É esse conjunto de ferramentas que ele ativa, tá? E para usar a ferramenta, é essa última aqui,
né, para construir essa parte da cobertura do telhado mesmo. Então, a gente clica, ele abre essa janelinha aqui da ferramenta, fazendo 2 perguntas, né, pedindo 2 informações pra gente. A primeira, a inclinação que a gente quer usar. Então, vamos supor que seja lá os 30%, então eu posso usar 30 aqui, por exemplo, tá? E essa medida B que ele me pede é se eu quiser dar uma medida de beiral, né? Então, além desse contorno da cobertura, se eu quiser passar mais um pouco para fazer o beiral. No caso aqui do meu desenho, eu não quero porque a minha cobertura já está no limite máximo, o desenho dela já está certo aonde ela tem que acabar. Então, eu posso, por exemplo, colocar 0, tá? E aí é só clicar aqui no Create Hip Roof. Ele vai pensar um pouquinho e vai criar o telhado pra gente, tá? Deu certo aqui porque ele sempre vai pensar, no caso dessa ferramenta especificamente, do plugin que eu tô mostrando, ele sempre vai pensar nesse desenho de telhado com 4 águas, que é basicamente o que a gente tem aqui, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, lá atrás seria a 4ª. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e a 4ª, na verdade, está escondida, não existe. Então, ele consegue pensar exatamente o desenho que eu quero do meu telhado, tá? Então, essa é uma das ferramentas desse plugin que acaba facilitando bastante na parte de modelagem, né? Acaba sendo uma coisa mais prática do que fazer manualmente com aqueles processos que a gente viu antes aqui. Além de outras ferramentas bem práticas que ele também tem, para quem vai especificar mais o telhado, né? Ele tem aqui a opção também, por exemplo, de a gente deixar algumas faces selecionadas e ele cria o madeiramento do telhado, né? Então, a gente começa a dar todas as informações aí de espaçamento e tamanho das ripas e tudo mais. E ele acaba fazendo o madeiramento do telhado, né? Aqui, sem entrar em muitas informações, eu vou só criar pra gente ver como é que funciona. Olha lá, então ele cria o madeiramento do telhado. Então, é um plugin bem interessante com várias ferramentas para otimizar a nossa modelagem sem ter que ficar fazendo tudo de forma manual, inclusive a parte da cobertura aqui. Se você gostou, deixa aí o seu joinha e a gente está sempre aberto a mais sugestões para vídeos e informações que vocês queiram saber. Deixa aí nos comentários que a gente vai colocar aqui na lista dos próximos vídeos do ano. Até mais!